Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, amados, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um tema da semana, né? Eu demorei um pouco a postar esse vídeo por conta dessa semana que foi muito corrida, né? E aí eu tenho até algumas ideias, e vou partilhando com vocês lá no Instagram, de como seria melhor, até para que o vídeo saia mais rápido, né? Eu fui recebendo algumas mensagens que seria melhor no vídeo, e aí eu falo lá, né? Com relação a esse tema na semana, foi se tendo algumas perguntas, dúvidas a respeito de fé e fideísmo, né? Como foi surgindo muitas essas perguntas, eu fui percebendo uma coisa, que às vezes a gente não tem muita fé, porque na verdade a gente pratica um fideísmo, né? Então nesse vídeo eu vou explicar o que é fé e fideísmo, né? Dando alguns exemplos, que eu fui tendo uma conclusão que se a gente entender isso, né, a gente pode ter uma fé mais madura, uma fé mais intacta, né? Uma fé mais firmada em Cristo Jesus. Nós estamos falando de fé cristã, né? Uma fé cristã. Primeiro você tem que entender que fé é uma coisa, fideísmo é outra, certo? Vamos lá. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, vai dizer assim: a fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Foi ela que valeu aos antigos seu belo testemunho. É pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra. E a palavra de Deus. Por isso, é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus sacrifício melhor que Caim. Graças a ela foi declarado justo. E Deus apresentou o testemunho dos seus dons. Graças a ela foi mesmo depois de morto, ainda se fala. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado, a fim de escapar da morte. E não em contrário, porque Deus arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé é impossível ser-lhe agradável, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa os que procuram. Palavra do Senhor. É nesse texto que muitas vezes a gente meio que interpreta errado, e aí a gente acaba tendo não uma fé, um fideísmo. E aí isso é bem simples, né? Vamos falar um pouco do fideísmo, porque a gente descobrindo o que é o fideísmo, a gente automaticamente tem uma ideia de fé, né? O fideísmo, ele quer acreditar que não existe uma razão, né? Por exemplo, eu vou dar um simples exemplo de fideísmo, né? Por exemplo, eu acreditar somente no que tem na palavra, né? Isso é fideísmo. Isso é fideísmo, e eu nego aquilo que os antepassados, a história provada e comprovada também vai nos mostrando. Isso é uma ideia de fideísmo. Mas eu vou dar aqui um exemplo. Para me trazer esse vídeo para vocês, eu tinha assim, várias anotações, mas aí eu não trouxe porque, além de eu precisar gravar esse vídeo rápido, né, eu estou aqui com a palavra. Mas eu fui estudando, e eu gosto muito de estudar um pouco de tudo e absorver aquilo que tanto a minha fé cristã, católica, vai me dizendo como verdade, e pela fé acredito, né? E hoje estou aqui por conta disso. Mas eu sou muito de admirar algo e trazer o que é bom, e também admirar algo em alguém que também não serve para mim. Por exemplo, eu admirar uma mulher com um belo vestido
achar aquele vestido belo, mas eu não quero, aquele vestido não é para me vestir, né? Vocês estão entendendo? E aí eu lendo vendo um vídeo do Rodrigo, arqueólogo, ele falava uma coisa muito interessante daquilo que é fé e fideísmo. Para vocês entenderem. Vamos supor que você está dentro de um prédio, você está lá no último andar, né? E aquele prédio está lá pegando em chamas. E aí, na sua direita tem uma porta que não está pegando no fogo, inclusive ela te dá uma oportunidade de sair. E do outro lado existe também outra porta, só que está lá em chamas. A tua essência de sobrevivência vai te levar para onde? Para onde não tem fogo. Porque a tua sobrevivência te lva a ir ali, né? Então, você não agiu pela fé, mas foi o teu instinto de sobrevivência, certo? Vamos lá, mesma cena. E aqui surge, dentro dessa cena, um bombeiro, né? Todo trajado, com seu chapéuzinho, seu martelinho, todos os seus adereços, e ele está lá na cena. E ele diz para você, olha, não é por aí. Você tá se enganando. Por aí é o pior caminho. O melhor caminho é você ir por aqui comigo, né, ainda não sair seguros. E, tá pegando em chamas, mas você precisa ir aqui comigo. O que te faz crer que aquela pessoa está te falando a verdade? Então, o bombeiro, ele é uma pessoa que salva vidas. Ele te dá todas as evidências para que você acredite nele. Você não vê o que tem lá após o fogo, mas você acredita porque você tem evidências que é o bombeiro que salva vidas. Entende? Então, isso é fé. Isso é analisar com a razão. Bombeiro, salva vidas, vou com ele. Vamos lá para a mesma cena. E não tem mais o bombeiro nessa cena. Agora nessa cena nós temos uma mulher que ela não é muito assim, bem da cabeça. E ela chega para você, meu amor. E você, vamos por aqui comigo, né? Eu tenho um par de asas, a gente sai voando e fica salvo. Qual a evidência? Qual a certeza de que ela tem um par de asas que vai abrir tudo? Isso é uma fé cega. E fé cega é fideísmo. Isso é fideísmo. A moça não tem evidência nenhuma que é um anjo que caiu do céu. Isso não é fé. Fé cega não é fé. É fideísmo. Vamos para um exemplo, né? Vamos supor que não existisse a palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus, elas são provas, como a própria palavra foi dizer aqui, né? Foi ela que valeu os antigos seu belo testemunho, pelo testemunho de Abraão, de Isaac, de Jacó, que um povo acreditou em Deus. Não foi porque existe um Deus e ele cria todas as coisas. Aí muitas pessoas chegam para alguém, você acredita em Deus? Eu acredito. Mas por que você acredita em Deus? Porque ele é Deus. Você não tem argumento nenhum. Isso não é fé, isso é fideísmo. Fé cega. Fé cega. Mas aí nós vamos ver aqui um detalhe. No versículo 6 diz assim, ora, sem a fé é impossível ser-lhe agradável. Pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Aí você fica imaginando. Pronto, agora doidou tudo. Como é que eu vou até Deus crendo que ele existe? Que doidice é essa, né? Vamos lá. Vamos imaginar outra cena. Vamos supor que você precisa de 10 mil reais. Mas você não tem, você precisa fazer um empréstimo, né? E você vai fazer esse empréstimo onde? Num banco. Mas aí, você precisa que crer, se você for traduzir o crer para algumas línguas da época, o crer são possibilidades. Eu creio, né?
Vou crer que vai dar certo. Porém, pode não dar. Você vai a um banco. Então você vai crendo que você vai conseguir aquele dinheiro. Porém, há possibilidades de também não dar certo. Mas por que você vai até o banco? Por exemplo, e não ao açougue? Porque há muitos testemunhos de que pessoas que você conhece, ouviu falar, de que foram lá nesse banco, fizeram um empréstimo e deram certo. Por isso você vai ao banco crendo que vai dar certo o seu empréstimo. Crendo que vai dar certo. E não no açougue. Isso é ir ao encontro de Deus crendo. Porque tem muitas testemunhas que foram ao encontro. Eu sou testemunha, que fui ao encontro de Deus, que eu não aguentava mais. Fui com fé, crendo que Ele ia mudar a minha vida. Por isso, meus irmãos, ter fé não é eu fechar os olhos, simplesmente dizer, Senhor, muda a minha vida. Ter fé é um exercício, que também diz com a razão. Santo Agostinho, ele diz que preciso crer para entender e entender para crer. Busque a Deus. Quer aumentar a tua fé? Quer ter perseverança na sua fé? Busque a Deus. Veja os testemunhos de muitos que buscaram a Deus e hoje são provas vivas. Hebreus 12 vai dizer assim, lá no versículo 1, portanto, também nós, como tal nuvem de testemunho ao nosso redor, veja ao seu redor inúmeras testemunhas de que foram a Jesus crendo que Ele existe, que foram a Deus crendo que Ele existe, e suas vidas foram transformadas. Não como um Jesus milagreiro, mas como aquele que é fiel naquilo que Ele se cumpre. O problema é que muitas vezes a vontade de Deus não é no nosso dia. Porque Deus é tão bom, que não é no nosso dia. É no tempo certo. E aí depois a gente vai entender que o tempo de Deus, ele é o melhor tempo. Por isso que sai desse vídeo crendo que Deus existe. Porque existem muitas testemunhas. Muitas testemunhas. Ao olhar para mim, para o meu próprio testemunho, me faz crer que Deus existe. Porque eu sei quem eu era e quem eu sou hoje. E eu sei que pelas minhas forças eu não estaria aqui hoje. Por isso ter fé é um exercício. Precisamos exercitar. Quer aumentar a sua fé? Exercite mais. Não tem como você conhecer a Deus. Não tem como você buscar a Deus se você não o conhece. Busca a leitura da palavra. Busca compartilhar. Sabe por que hoje você não consegue sair dessa sua depressão? Porque você tem colocado a sua confiança, a sua fé em pessoas. Claro, precisamos partilhar, precisamos de ajuda. Porém, apenas Deus, Ele é capaz de transformar a tua vida. Ele usa de pessoas. Ele usa de pessoas. Porém, a tua confiança precisa ser Ele. Fé. Fundamento da esperança. Certeza daquilo que não se vê. O que é esperança? Eu acredito que vai dar certo. Não porque eu vou me acomodar e vou esperar acontecer. Não porque eu vou lutar. Porque a fé também parte de mim, da minha razão. De eu querer acreditar. De eu querer buscar, exercitar. Todos os dias. Queria que você saísse daqui não convencido, mas entendendo que a partir de hoje você procure, mesmo com sua dificuldade, exercitar a sua fé e parar de ser um fideísta. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que Deus te cubra de bênçãos, para que a partir de hoje você o busque com toda a sua força, com todo o seu entendimento, para que Ele possa transformar a tua vida, transformar a tua história. Deus te abençoe.
Shalom.